Ok, boa pergunta. Será que está na hora de transformar os escritórios de processos em centros de inovação empresarial? Será? Bom, meu nome é Gart Capote, sou consultor em gestão por processos integrada à experiência do cliente, autor de 6 livros sobre essa temática, mas principalmente um formador apaixonado por criar, partilhar e, claro, aplicar conhecimentos. Então, fique comigo nesse vídeo e vamos tratar desse assunto. Então, será que está mesmo na hora de transformar esses escritórios de processos em centros de inovação empresarial? Não dá para a gente responder essa pergunta sem pensar em algumas das causas desses resultados não tão desejados nos escritórios de processos tradicionais. E uma dessas causas está justamente na sua configuração. Nós vemos muitos escritórios de processos tradicionais parecido como os núcleos especiais ou células especiais dentro da organização, parecendo um apêndice ali na estrutura organizacional, e lá eles ficam dedicados, essas pessoas com habilidades especiais ficam dedicadas a tentar resolver problemas do universo de processo de negócio. Esse é um dos problemas, são pessoas especiais em células especiais que se dedicam a cuidar do dia a dia da empresa, que são os processos de negócio. Então, quando nós olhamos para esses escritórios de processos tradicionais, que funcionam ainda como células especiais, né, de habilidades especiais da empresa, você percebe nessas empresas uma certa melancolia, muitas delas, né? Não é uma unanimidade, mas muitos casos de um sentimento que não dê certo, de decepção até com a abordagem escolhida por essa organização. Não é uma aposta simples e fácil de se fazer, implantar um escritório de processo, mas você percebe, pelo pouco resultado percebido pelos líderes, que existe esse sentimento negativo sobre o que foi feito. E lá você vai ouvir frases nessas empresas, né, que passam por isso, você vai ouvir frases tristes, que seriam até engraçadas se não fossem tão tristes. Frases do tipo: BPM não funcionou aqui na minha empresa, isso não é pra gente, isso não serve na nossa organização, somos muito diferentes, e coisas que não fazem muito sentido, mas no final das contas acabam por denotar, né, a insatisfação da liderança organizacional. É que realmente existe uma frustração pelo pouco valor entregue naquela configuração de escritório de processos, né? Não quer dizer que isso é uma unanimidade, como eu já falei, mas é bastante comum esse equívoco de abordagem. Então, o que acontece? Ao analisar tudo isso, né, a configuração do escritório, a percepção de valor por parte das lideranças, é muito comum e até uma armadilha, talvez, mental e profissional, da gente entender que esse recado todo, todas essas informações, no final das contas, querem dizer coisas do tipo: será que BPM só funciona para um determinado tipo, uma determinada casta de organizações? Será que esse negócio de gestão por processos não faz mais sentido no século XXI? Já ouvi demais isso. Ou talvez tudo isso que a gente ouve e vê até não é nada mais do que ruído residual, realmente de um descontentamento sobre essa abordagem talvez equivocada que a empresa iniciou, suas ideias, sua jornada de escritório de processos. A provocação que eu quero fazer com esse vídeo é: pense no seguinte: se nós não envolvemos os colaboradores durante as fases de levantamento, análise, modelagem, normalmente envolve um pouco mais, mas principalmente ali na parte de melhoria dos processos, estou nem falando de transformação, na fase de propor melhorias aos processos, às atividades, às tarefas, a gente não envolveu os colaboradores. O que você esperava
que eles fossem fazer as coisas perfeitamente, que eles estivessem realmente dedicados à entrega de valor, à saúde dos processos de negócio, ou que eles se sentiram realmente abandonados, deixados de fora desse movimento de mudança da organização e, por isso, não existe nenhuma sensação de pertencimento sobre aquela mudança proposta, desejada. Ficaram de fora. Simples assim. E como se isso não fosse suficiente, adicione o seguinte tempero, a seguinte variável a essa nossa equação tão simples. Hoje em dia está cada vez mais comum, bastante corriqueiro, ouvir de pessoas e organizações inteiras falando sobre jornada e experiência do cliente. Vocês devem estar ouvindo a mesma coisa que eu. E pensa na seguinte possibilidade. Essas empresas que tiveram extrema dificuldade em ter sucesso com escritórios de processos, ou até mesmo não conseguiram perceber ou ter valor recebido pelo trabalho dos escritórios de processos tradicionais. Como é que a gente vai ajudar essas empresas a receber valor, né? Ao implantar escritórios, centros de inovação empresarial e experiência do cliente? O que será que nós vamos ter que fazer para viabilizar para essas empresas entrega de valor, percepção de valor nos seus centros de inovação empresarial e experiência do cliente? Essa é a minha pergunta. Eu não vou responder. Nós vamos responder juntos. E aqui fica o meu pedido para você, que é: comente com a sua opinião o que você acha que precisa ser feito para viabilizar essa entrega, essa percepção de valor por parte dos centros de inovação, experiência do cliente, ou quiçá mesmo os escritórios de processos mais modernos. Como é que o que nós vamos ter que fazer? Comente aí nos comentários, obviamente, e aproveite para deixar nos comentários também o que você quer ver no próximo vídeo. Eu vou ler todos os comentários e antes de gravar o próximo, eu vou considerar o que foi escrito. Inclusive, pode ser a continuação, né? Dar continuidade a esse vídeo, a gente aprofundar um pouco mais e explorar esse assunto que é extremamente rico e, por isso mesmo, um grande desafio para todos nós, profissionais da área, que temos aí um mundo bastante dinâmico e volátil, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Então, comente, compartilhe e lembre-se de uma coisinha. Conhecimento é uma das poucas coisas que, quando a gente divide, ele se multiplica. Então, aproveita, compartilhe esse vídeo e vamos multiplicar o conhecimento e seguir nos ajudando um ao outro. Grande abraço, até breve.